Jornal da CBN Cuiabá. A gente recebe aqui na CBN Cuiabá mais uma vez o deputado Diego Guimarães, está conosco por aqui. Deputado, bom dia, é um prazer recebê-lo. Acho que esse ano não conversamos ainda, né? Não sei, tô meio fraca da memória. Bom dia, Pedro deputado. já falou que não. Tudo bem, Camila? Olá, Pedro Panoc também. Cumprimento toda a equipe da família CBN Cuiabá. Uma honra estar aqui com vocês. Também cumprimentar todos aqueles que nos acompanham aí no seu carro, na sua casa, nas redes sociais. É uma honra estar aqui com vocês, estou sempre à disposição. Quando for chamado, Camila, sempre estarei por aqui. Bom dia, deputado. Seja uma manhã triste, né, deputado? Tem muita gente comentando aqui já sobre esporte. O Cuiabá, menino, diz que ressuscitou o Vasco, é isso mesmo? Ficamos na torcida, mas não deu, né, Pois deputado? eu assisti o jogo, hein? O jogo foi bom, acho que o Cuiabá até, o campo não ajudou muito, o gramado tá bem ruim. O Cuiabá teve boas oportunidades, me parece que o Cuiabá ontem estava com uma dificuldade muito grande de finalização, ficou alçando muitas bolas na área, mas eu tô virando comentarista esportivo, tá? Mas tá vendo o brecha, hein, Pedro Lima? Para mim não foi pênalti. Se você olhar com calma, o jogador do Cuiabá, antes de tocar o jogador do Vasco, naquele pênalti que foi marcado, ele toca a bola. Então, na minha opinião, o juiz errou. Mas vamos em frente. O Antônio, inclusive, falou, né? Tava na bronca ali depois da coletiva. Claro, o Igor Ramos vai trazer mais detalhes aí no momento do esporte. Ele falou ali que se fosse contra um Flamengo, um outro ali dos chamados grandes, o árbitro não marcaria esse pênalti. O deputado 2-1 tá passando por aqui. Fala no ar que eu sou fã dele, que eu tô mandando um beijo e um abraço. Satisfação. Valeu, Bebeto. Tava comigo lá na Cavalhada, lá em Poconé, um grande evento. Cumprimentar já logo todos aqueles nossos amigos, parentes, todos aqueles que moram em Poconé. Um evento fantástico que resgata a nossa cultura e tradições aqui da Baixada Cuiabana, especialmente de Poconé. Um abraço, Beto, aí, que Deus o abençoe. Deputado, a gente tinha até preparado para falar um assunto aqui com o senhor, né? Um assunto polêmico que está sendo debatido ali na Assembleia Legislativa, que é o projeto que proíbe aí a pesca comercial aqui em Mato Grosso por 5 anos, previsão de que esse texto passe por uma votação final amanhã. E a gente está recebendo aqui algumas mensagens, vídeos, fotos de um protesto, Panoc, que está acontecendo ali, ó, segundo o Júnior Oliveira está falando pra gente, desde as 5 da manhã, uma manifestação contra o transporte zero na MT 040, rodovia Palmiro Paz de Barros, trânsito parando ali o cruzamento da rodovia com a Imigrantes também. Seu Pinheiro também está passando por aqui, compartilhando algumas fotos, tem imprensa por lá, uma manifestação também bastante intensa ali na região. Então, queria saber do senhor como é que está o ambiente lá na casa para discussão desse tema, como é que está a questão também do auxílio, né, de um pagamento, aliás, de um auxílio aos pescadores. A gente vem acompanhando, o senhor já fez algumas sugestões em relação a isso. Queria começar tratando desse assunto, deputado. Bom, Camila, primeiro, o direito de manifestação, ele é assegurado na Constituição Federal. Então, todos aqueles que estão manifestando de maneira pacífica, ordeira, sustentando a sua opinião, ele merece o respeito. E cumprimento todos esses que estão nesse momento em manifestação, aqueles que discordam da nossa opinião. Eu acredito que a lei de transporte zero, transporte e armazenamento de pescado de rio no estado de Mato Grosso, o projeto de lei número 1363 de 2023, que tramita na Assembleia Legislativa, ele é muito bom. Precisa de alguns aprimoramentos, inclusive apresentei algumas emendas que mais tarde eu quero comentar sobre elas, mas acredito que o projeto é muito bom. Ele visa a preservação da fauna dos nossos rios. Você que ama o rio, você que ama o pescado, você que acredita que a nossa fauna, a nossa flora e os nossos rios precisam estar de maneira equilibrada para as presentes e para futuras gerações, você tem que se posicionar favorável a esse projeto. Ele não impede a pesca e a alimentação do peixe com quem gosta, aquela comunidade ribeirinha, cultural, você que vai no final de semana ou eventualmente na beira do rio tirar um dia de lazer para dar uma aliviada na cabeça, isso não fica impedido. Muitos falaram nos 4 cantos do estado de Mato Grosso, quando esse projeto começou a tramitar, de que seria cota zero, que ninguém mais ia poder pegar numa varinha e ir na beira do rio com seu filho, com a sua filha, com seu avô, para poder fazer uma pesca. Isso não é verdade. O projeto, na verdade, ele impede o transporte e armazenamento desse pescado. Você não vai poder mais pescar e levar para casa 1, 2, 10, 15, infelizmente tem pessoas que levam mais. Isso vai ser impedido. Aqueles que vivem da pesca, o pescador profissional, ele está sendo resguardado também nesse projeto de lei. Nós sabemos que esses terão diretamente aí uma mudança no seu dia a dia, na sua atividade profissional. E eles não são esquecidos, tem um capítulo próprio para eles. E essa medida, ela precisa ser tomada, não é, Diego, mas quando vai poder voltar? Vai ser para sempre? Não, são por 5 anos.
até que a nossa fauna ela se recupere. Por 5 anos nós vamos suspender a venda, a comercialização, o armazenamento, o transporte de pescado de rios, permitindo que nesse fôlego que vai ser dado aos nossos rios, ele seja repovoado. Do contrário, infelizmente, e é o que a gente vem percebendo, inclusive estudos que foram realizados pela Assembleia Legislativa comprovam isso, no futuro próximo nós não vamos ter mais peixe de rio, gente. Já diminuiu muito o acervo pesqueiro dos nossos rios, sem contar que do outro lado ainda nós incentivaremos e daremos aí um salto gigantesco, será uma verdadeira revolução que o Mato Grosso vai vivenciar no tema pesca esportiva, tá? Possibilitando, inclusive estou preparando no meu gabinete um projeto para encaminhar ao governo do estado de Mato Grosso, para criar o circuito estadual de pesca esportiva, com diversos eventos. Já existem alguns festivais de pesca que são muito famosos, por exemplo, Cáceres, Barra do Bugres, Barra do Garças, mas nós temos aí um acervo de rios, nós temos uma capacidade hídrica no estado de Mato Grosso que traz a possibilidade de nós termos em todo o estado um circuito estadual, onde a cada 15 dias ou semanalmente nós tenhamos aí um evento de pesca esportiva, de pesca e solte nos nossos rios, fomentando a economia do turismo, fomentando esse ecoturismo que gera emprego, gera renda. Diego, mas vem cá, e o que vai ser desses trabalhadores, né, que vivem da pesca, né, que eles pescam e vendem o peixe para sustento próprio de suas famílias? Eles não serão abandonados, eles receberão um auxílio durante parte desse período. Inclusive eu fiz uma emenda para que esse valor seja de 2 salários mínimos, lutarei até o final para que seja aprovado 2 salários mínimos para cada um dos trabalhadores, aqueles que verdadeiramente trabalham da pesca, aqueles que pescam e vendem o seu peixe. Importante falar isso, aqui não é para atravessador, aquele que vai lá no Ribeirinho, pega o peixe por R$10 e vai vender na cidade por 50. Esse é o que eu quero combater. Não é para também ajudar aqueles que vivem do aluguel de tablado, onde eles fazem serva, que serva é crime. E isso eu estou combatendo, isso precisa ser combatido. E esse é um dos motivos pelos quais os nossos rios estão diminuindo muito o número de peixes. Agora, aquele trabalhador, trabalhadora, aquele que faz da pesca desde as gerações anteriores a dele, o seu sustento, esse terá um auxílio para que possa manter o mínimo subsistencial, de subsistência para si e para sua família, sem contar que ele poderá ainda continuar pescando para a própria subsistência. Repito, o projeto não impede a pesca e o consumo na beira do rio, em pousadas, hotéis, restaurantes que tenham na beira do rio, isso não ficará impedido. Agora, aquele que queira pescar para vender, esse vai ficar paralisado. E ainda tem mais, né? O governo do estado de Mato Grosso, dentro das premissas que tem o projeto de lei, e nós na Assembleia Legislativa já criamos uma comissão, queremos acompanhar de perto como será a implementação dessa lei, Camila. Ele vai criar programas para qualificar esses trabalhadores, para trabalhar com ecoturismo, para ser pirangueiro, para trabalhar recebendo turista nas suas cidades, para também trabalhar, quem sabe, aí com a piscicultura, caso ele tenha interesse, ele receberá a capacitação, o governo vai dar todos os instrumentos necessários, inclusive nós queremos que sejam $10 milhões do dinheiro que está vindo de um banco internacional, ou que o próprio governo coloque algo em torno de R$50 milhões para construir tanques, para dar os alevinos, preparar essas famílias para que eles continuem trabalhando na cadeia da pesca, mas agora com sustentabilidade, preservando nossos rios, preservando nossa fauna para as atuais e para as futuras gerações. Agora, deputado, o Ministério Público Federal, inclusive, instaurou ali um inquérito, né, para apurar a tramitação desse texto na Assembleia, né, avaliar se foram feitas, por exemplo, consultas. Isso pode, de certa forma, emperrar, de alguma maneira, ali a tramitação na casa? Bom, o Ministério Público Federal, certamente, quando provocado ou por livre e espontânea vontade, ele pode instaurar procedimento sobre todo e qualquer assunto. Inclusive, essa matéria já foi objeto de um mandado de segurança por parte de um deputado, e o Tribunal de Justiça foi contundente em dizer que a Assembleia Legislativa está respeitando o trâmite normal, está respeitando a legislação vigente e negou, inclusive, a liminar pretendida por esse deputado que queria impedir a tramitação desse projeto de lei. É legítimo, é papel do Ministério Público fiscalizar. Agora eu tenho uma garantia, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu conheço da Constituição do Estado de Mato Grosso, a legislação vigente, de que a lei tem tramitado de forma correta, inclusive foi dada oportunidade, salvo engano, mais de 5 audiências públicas foram feitas, as comissões também puderam trabalhar em tempo hábil, havia um regime de urgência urgentíssima que, por um acordo dos deputados, nós suspendemos ele, o deputado presidente Eduardo Botelho retornou e pediu para que nós
dessemos mais um fôlego para que pudesse ter um debate desse projeto, e assim foi entendido. Os deputados, de forma muito democrática, os 24 se posicionaram favoráveis para que se ampliasse esse debate, e assim aconteceu. Tanto é que, após essas audiências públicas, tramitaram nas comissões de meio ambiente, na comissão de Constituição e Justiça, aí sim ele vai estar maduro para que nós possamos votar, que acredito que deve acontecer amanhã. Deputado, aproveitando esse assunto aí do transporte, né, o projeto que trata aí do transporte, a gente acompanhou aí na imprensa nos últimos dias que teria acontecido um desentendimento, né, ali entre o senhor e o deputado Wilson Santos, ali no grupo do WhatsApp. O presidente Botelho até falou, né, eu não gosto nem de ler o grupo, porque se eu tiver que dar opinião, a coisa vai ficar ruim. O que de fato que aconteceu, deputado, o senhor se sentiu ofendido por alguma situação, né, um vídeo, me parece que foi publicado pelo deputado Wilson, está estremecido ali a relação entre vocês? Na verdade, o deputado Wilson Santos, no afã talvez de defender o seu posicionamento, que eu respeito muito o posicionamento dele, muito embora eu entenda que seja bem contraditório, que há pouco tempo ele era contra PCHs no Rio Cuiabá para preservar o Rio Cuiabá, e eu também fui contra as PCHs no Rio Cuiabá. Quando o vereador apresentei lei, fiz audiência pública e conseguimos impedir a construção de pequenas centrais hidrelétricas no leito do Rio Cuiabá. Ele é contraditório, na minha opinião, né? E aí é uma crítica que eu faço na parte política do deputado Wilson Santos. Ao mesmo tempo que ele é contra a construção de PCH, ele é a favor da matança dos peixes, né? Eu acho que se a gente quer preservar o Rio Cuiabá como todo, nós temos que impedir PCH, temos que tirar o esgoto dos nossos rios. Muitos prefeitos passaram por aí, inclusive o Wilson Santos não resolveu o problema do esgoto no Rio Cuiabá. E também temos que impedir a pesca predatória, a pesca e o transporte do pescado, pelo menos por um período, para que o rio volte a ter a sua vida restabelecida como era no passado. Mas o que aconteceu com o deputado Wilson Santos, e aí eu posso tornar público aqui, ele sabe disso, foi uma chateação muito grande que eu tive em uma audiência pública realizada no município do interior, se não me engano, Santo Antônio do Evergé, onde ao invés de ele tecer crítica, assim como eu estou fazendo a ele, não estou aqui falando da esposa, do filho, do pai, da mãe, do irmão do Wilson Santos. Ele, ao tecer crítica à minha pessoa, ele mencionou o nome do meu pai. E eu sempre digo, como político, a partir do momento que eu me tornei político, eu sou advogado por profissão, professor universitário, mestre em direito. Quando você se torna político, a sua vida privada ela fica um pouco de lado, a sua vida familiar também, e você tem que estar aberto a receber críticas. Toda e qualquer pessoa que queira fazer uma crítica direcionada a um posicionamento político do deputado Diego Guimarães, pode e deve fazer. E eu devo aceitar essa crítica, fazer a minha reflexão, as construtivas eu acolho, as que eu achar que não podem contribuir com a evolução do meu mandato, eu descarto. Eu não direcionar críticas ou citar nome do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, da minha esposa, isso eu não admito, porque eles não têm nada a ver com o meu mandato. Pessoalmente não tem, são meus apoiadores, amo meu pai, amo a minha mãe, respeito muito meu pai e minha mãe, honro meu pai e minha mãe o máximo que eu posso. Talvez a gente até involuntariamente pode equivocar-se com nossos pais, mas nunca intencionalmente. E aquilo me ofendeu demais. Então eu pedi ao deputado Wilson Santos para que, no alto da sua experiência política, que já foi 10 mandatos, como pode um homem com 10 mandatos ainda cometer um erro tão pequeno, baixo, como que aconteceu nesse caso lá em Santo Antônio, mencionando o nome do meu querido pai, que nesse ano completa 70 anos de idade, não é político, não exerce cargo político, não influencia no meu mandato tomando decisões ou não. Meu pai até evita, eu convido várias vezes, pai, vem aqui no gabinete, vamos fazer uma reunião aqui no gabinete, vem para... Ele fala, filho, aí é você quem tem que trabalhar, quando você quiser conversar comigo, vem em casa, a gente troca uma ideia. Pouquíssimas vezes meu pai foi ao meu gabinete, tanto como vereador em Cuiabá, quanto como deputado. Então, realmente, eu fiquei muito chateado e decepcionado com o deputado Wilson Santos pelo posicionamento dele. Acredito que pela experiência que ele tem, esse é talvez um deputado jovem como eu, o mais novo da Assembleia Legislativa, e com apenas terceiro mandato que eu estou exercendo, talvez eu poderia cometer um erro desse, mas não cometi. Então respeito muito o Wilson Santos, respeito a sua história, respeito os seus posicionamentos, ainda que eu divirja deles, mas eu não posso jamais permitir que ele faça uma ofensa, uma crítica à minha pessoa e ao meu pai. Faça a minha pessoa, eu falei para ele, direcione as críticas ao deputado Diego Guimarães, e não as críticas com o nome do meu pai, que é a quem eu quero que ele respeite muito, assim como todo e qualquer pai merece o respeito. E foi isso que aconteceu e causou, logicamente, todos os deputados, e aí eu agradeço a Assembleia Legislativa, os deputados que todos concordaram, falando, Wilson, realmente você errou, realmente você passou do ponto. 8h29, o repórter está chamando, Pedro. A gente vai fazer uma pausa, deputado, bem rapidinho para o repórter CBN, mas já a gente está de volta para tratar de outros assuntos por aqui. Jornal da CBN Cuiabá.
8h37, de volta por aqui. Ellen tem preocupações aqui nos bastidores, tem mensagem de ouvinte chegando, daqui a pouquinho eu vou fazer sua pergunta também por aqui, Ellen. Mas a gente está conversando por aqui com o deputado estadual Diego Guimarães, Pedro Panoc, tem outras curiosidades também, outros assuntos para a gente aproveitar aqui o deputado. Pedir para você seguir aqui com a nossa entrevista, daqui a pouquinho eu vou voltar no peixe, que a Ellen tá aflita por aqui. Deixa ela perguntar depois no microfone, tá? Pois bem, deputado, agora há pouco, né, foi citado aqui o deputado Wilson Santos, seu colega. O senhor assume agora o lugar dele ali na comissão de ética, né, que apura uma suposta quebra de decoro parlamentar por parte do deputado Catani. O senhor já tem ali um entendimento em relação a esse assunto, deputado? A comissão tende a dar, por exemplo, uma punição severa ao deputado, o senhor acredita? Pedro, eu não tenho uma opinião formada quanto à eventual punição ao deputado Catani. E é só para resgatar aqui a memória dos ouvintes, porque talvez quem está nos ouvindo não sabe do que se trata. O deputado Catani, uma infeliz, na minha opinião, uma infeliz colocação, talvez por dolo ou por culpa, né? Talvez intencionalmente ou às vezes até por não dominar o assunto ou no afã de querer imitar, vou dizer dessa forma, ele fez uma triste comparação quanto à gravidez da mulher e a gestação de uma vaca, né? Então, eu tenho por mim que ele foi muito infeliz, ele errou. Acredito sim que a Assembleia Legislativa não pode passar pano quanto a uma situação dessa. Toda e qualquer mulher merece o respeito, seja ela de direita, de esquerda, e aí ele se referiu às feministas de esquerda. Eu sou de direita, me posiciono como de direita, mas devo respeitar todo e qualquer cidadão, seja homem ou mulher, de direita ou de esquerda. Sou o pai de uma menina linda e maravilhosa, Maria Luísa, e isso tem uma coisa que até no dia do aniversário dela esse ano, eu até postei, né, levando café da manhã na cama para ela. Minha mãe sempre fala: filho, trate a tua filha como você quer que no futuro o esposo dela o trate, porque quando ela for escolher o seu esposo, ela não vai aceitar nada menos do que aquilo que você proporciona para ela. Então, eu acho que todo e qualquer pai, todo e qualquer marido, todo e qualquer filho entende dessa forma e as mulheres merecem respeito. Então, acredito que o Catani foi infeliz, errou. A comissão de ética vai ter que investigar e se posicionar conforme diz o nosso regimento interno, Código de Ética da Assembleia, sobre eventual punição que ele venha a sofrer. 8h39, a gente está recebendo por aqui o deputado Diego Guimarães, conversando um pouquinho sobre algumas pautas ali da Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre um outro assunto aí que interessa o ouvinte, que é a CPI da telefonia. Mas, deputado, queria aproveitar também, a gente já falou com o senhor aqui outras vezes sobre esse assunto, mas nesse momento, né, também as atenções voltadas aí para a disputa eleitoral do próximo ano. Como é que está o projeto do senhor e também do Republicanos com relação à Prefeitura de Cuiabá? Podemos defini-lo de fato como um pré-candidato ao Alencastro? Como é que está sendo realizada essa construção até o momento? Sim, Camila, o Republicanos, o nosso partido 10, ele estabeleceu que terá candidatos nas principais cidades do estado de Mato Grosso. Na verdade, nós estamos numa construção aí para chegar a uns 80 candidatos no estado de Mato Grosso, construindo provisórios, organizando o partido, levando à população o nosso jeito de fazer política. Em Cuiabá não poderia ser diferente. Cuiabá, hoje, nosso partido conta com 3 vereadores na capital, tem um projeto de ampliar isso para pelo menos 4 vereadores, e a gente quer sim debater Cuiabá com uma política séria, uma política com P maiúsculo, ouvindo as pessoas, entendendo o problema das pessoas, como nós fizemos como vereador em Cuiabá, combatendo a corrupção, enxugando a máquina pública e fazendo com que as coisas aconteçam. O cidadão que está lá na ponta, ele precisa que a saúde funcione, que a educação funcione, que a educação inclusiva, ela realmente exista para as crianças com deficiência, e nós só vamos fazer isso participando do processo eleitoral. O partido me convocou para ser candidato a prefeito em Cuiabá, me coloquei à inteira disposição, estou debatendo com diversos setores da cuiabania, inclusive setores representativos, como por exemplo o comércio, a indústria, o pequeno produtor, a gente tem conversado. Estou constantemente buscando mais informações sobre nossa cidade, porque acredito que o próximo prefeito de Cuiabá não pode ser um prefeito de oba-oba, não pode ser um prefeito simplesmente porque ele quer, ele tem que ser porque ele está preparado. E eu quero muito, no ano que vem, quando der o período eleitoral, a partir de agosto do ano que vem, me posicionar publicamente com propostas, com ideias, debater muito mais ideias do que pessoas, como infelizmente tem acontecido nos últimos debates eleitorais em Cuiabá. Então o Republicano se posiciona como candidato em Cuiabá. Iremos debater internamente também uma conjuntura política com os partidos que nós podemos aproximar.
E o desejo maior, eu repito aqui, é fazer Cuiabá um lugar melhor para se viver. Sabemos que Cuiabá está vivendo um verdadeiro caos. A gestão Manuel Pinheiro deixou Cuiabá numa situação vergonhosa. Nós vivemos num estado extremamente forte. Mato Grosso hoje é o estado que mais cresce no Brasil, tem uma economia que sustenta a balança comercial do nosso país, mas infelizmente a nossa capital é uma capital fraca, onde as indústrias estão saindo. Se não fosse a prestação de serviço, inclusive o funcionalismo público que acaba sustentando muito a economia da nossa cidade, eu não sei o que seria de Cuiabá. Então, para termos um Mato Grosso forte, precisamos ter uma capital forte, e Cuiabá precisa dessa boa gestão, do jeito de fazer política que traga o desenvolvimento, que garanta o papel de protagonismo de uma capital do estado que mais cresce. E aí nós nos espelhamos muito no modelo feito em Lucas do Rio Verde pelo vice-governador Taviano Pivetta, que é um dos líderes do nosso partido, que foi feito também em Rondonópolis pelo Adilto Sacchetti. Queremos muito que o Adilto Sacchetti dispute a eleição em Rondonópolis. Creio que tem tudo, caso ele entre na disputa, para ser o próximo prefeito de Rondonópolis, trazer Rondonópolis de volta para o eixo do desenvolvimento, do respeito às pessoas mais humildes, da geração de emprego, renda, tratar as pessoas como elas merecem, e não tratar elas simplesmente com números de um bairro, números de uma cidade, mas sim com dignidade que elas tanto precisam. Agora, deputado, falando ainda da situação aqui em Cuiabá, essa candidatura do Republicano, a gente poderia dizer que ela está mais próxima ali do grupo do governador Mauro Mendes, dada a aproximação do vice, né? Ou ao grupo do deputado Abílio, que o senhor também, né, tem conversado, enfim, foi colega ali na Câmara de Vereadores, ou de certa forma está descolado de todos esses nomes? Como é que a gente pode analisar? Eu não posso negar que a nossa formação política em Cuiabá e os republicanos hoje em Cuiabá, por mais que tenhamos o vice-governador, repito, é o nosso líder, respeito muito e entendo que o Pivetta é um referencial, que nós precisamos nos espelhar de boa gestão, de boas práticas na política, de boas práticas na gestão pública, mas uma coisa é a política local em Cuiabá, outra coisa é a política no estado de Mato Grosso. Uhum. O nosso grupo político, que trouxe inclusive vereadores e trouxe o deputado Diego Guimarães à Assembleia Legislativa, ele não é radicado na cozinha do Palácio Paiaguás, nem na cozinha do Palácio Alencastro com o Manuel Pinheiro, nem na Assembleia Legislativa. A gente não encontramos aí em 2020 deputados que nos apoiaram ou que apoiaram o grupo por nós ali, encabeçado juntamente com a Abílio e Velaton, e à época Abílio vereador, Velaton também vereador, hoje Abílio deputado federal, Velaton secretário estadual de turismo. Esse grupo é radicado nas pessoas, é radicado naqueles que acreditam na boa política, é radicado naqueles que estão lá na base, naqueles que hoje estão sofrendo com ruas sem asfalto, naqueles que sofriam muito e alguns ainda sofrem com a falta de saúde, com o mal que o Manuel Pinheiro e a sua gestão trouxe para Cuiabá, que é a corrupção. Nosso grupo está radicado nas pessoas. Então, o sustentáculo dessa candidatura, desse grupo que pretende disputar a eleição no ano que vem, do qual eu quero muito poder encabeçar a chapa a prefeito, é um grupo que está ligado, que está antenado, que está ouvindo os motoristas de aplicativo, desde o momento que tentaram impedir os aplicativos em Cuiabá, os Uber, vou citar aqui o principal dos aplicativos, são esses políticos e essas pessoas que querem muito poder disputar a eleição e vencer a eleição em Cuiabá no ano que vem. 8h45. Deputado, sabemos que o senhor está com uma agenda apertada aí, mas ainda rapidinho, tratando dessa questão aí da disputa à Prefeitura de Cuiabá, a gente está acompanhando aí, né? Não só as movimentações do seu partido, do senhor, mas uma disputa ali dentro do União Brasil também, né? O presidente Eduardo Botelho, presidente da Assembleia, travando ali uma disputa interna com o deputado federal Fábio Garcia. Até esses dias aí acompanhamos algumas respostas um pouco mais ácidas, né? Por parte do Fábio, alegando ali um suposto uso da Assembleia Legislativa. Na visão do senhor, até que ponto aí essa pré-candidatura do Botelho pode, de certa forma, contaminar, entre aspas, o trabalho ali na Assembleia, ou isso independe? O senhor acha que prejudica muito? Como é que o senhor está acompanhando também essa situação? Camila, nesse sentido, eu creio que o Botelho tem conhecimento, sabedoria e experiência para poder conduzir uma pré-candidatura sem deixar contaminar a sua presidência, a Assembleia Legislativa. Até pelo tempo que ele está ali, a gente percebe que ele democraticamente procura ouvir todos os deputados, não faz retaliação a nenhum deputado, inclusive aí eu cito a mim, né, que ele já por algumas vezes chegou para mim e falou: Diego, desde o início, qual é a construção? É possível republicanos construir junto com o Botelho? Eu falei para ele muito claramente, falei, o Republicanos tem um projeto próprio,
um projeto de um grupo que queremos construir uma candidatura, e aí que não é nossa intenção, lógico, o futuro a Deus pertence, estar aliado ao governador Mauro Mendes, ao presidente da Assembleia, ao Grupo do União Brasil. Nossa intenção, porque o Grupo do União Brasil quer ter um candidato, lógico, vamos debater lá na frente, mas caso eles queiram se unir, nós estamos extremamente convidados. Mas você vê como que um partido da dimensão do União Brasil não consegue um consenso, né? E o nosso, aí eu falo republicano de maneira muito organizada, ordeira, nós temos organizado o partido no estado inteiro, temos uma união de ideias, aí, repito, a gente não debate muito pessoas, até nesse debate do União Brasil aí fica uma crítica minha ao que está, em alguns momentos o debate está deixando de envolver as soluções para Cuiabá e discutindo pessoas, nós precisamos discutir Cuiabá, e aí eu acredito que tanto o Fábio Garcia quanto o Eduardo Botelho, eles têm a sabedoria, o conhecimento necessário para que eles democraticamente decidam ali, debatendo ideias, quem é o melhor para que venha para essa disputa, e aí sim, no ano que vem nós possamos debater Cuiabá e as soluções que a nossa cidade tanto precisa. Deputado, tem um outro assunto que a gente quer ouvir da parte do senhor, até porque o senhor fez ali um pedido de abertura de CPI, né, da telefonia, aqui em Mato Grosso, especialmente as empresas que na verdade prestam, né, esse serviço aqui no estado. Recentemente nós tivemos também uma reunião com os membros ali da CPI. Como é que está, em que pé que está essa situação? Explique para o nosso ouvinte CBN. Certo, a CPI da telefonia ela foi instaurada na Assembleia Legislativa justamente com a finalidade de debater os motivos, é o que eu falo, nós precisamos entender para que nós possamos buscar soluções. É assim em tudo na vida, né? Naquilo que você lida na sua vida, você precisa entender o problema para que você encontre a solução. E nós encontramos já a parte do problema da telefonia no estado de Mato Grosso. Um deles é que foi identificado por um levantamento feito pela nossa equipe do gabinete da CPI, de que hoje em Mato Grosso há um déficit de aproximadamente 2.000 antenas. 2.000 antenas no estado de Mato Grosso. Sendo que hoje os índices que são apresentados no estado de Mato Grosso, eles estão abaixo de aproximadamente 4 vezes abaixo daquilo que seria o aceitável, que seria uma antena para cada 1.000 habitantes. Há alguns municípios que nós temos até uma antena para cada 7.000 habitantes. E isso gera todo esse desconforto na prestação de serviço daquele que quer apenas somente fazer uma ligação, usar a internet. E hoje usar o celular, usar a telefonia móvel não é um artigo de luxo, é uma necessidade. A dona de casa que nos escuta agora, o motorista de aplicativo sabe do que eu estou falando, quando cai o sinal, quando chega numa região com sinal ruim, todo de sabor, você faz transferência bancária, você resolve problema, você comunica, você resolve problema com entes públicos, tudo pela internet hoje ou numa ligação telefônica. E as empresas Vivo, Claro e TIM, por mais que cobrem caro pelo serviço que elas prestam, infelizmente elas não entregam o serviço que deveria ser entregue. E aí nós estamos recolhendo também reclamações. Para você ter noção, só na nossa CPI nós já superamos o número de reclamações que teve no estado de Mato Grosso inteiro no ano passado. E tudo isso está sendo encaminhado para a Anatel. A Anatel tem nos recepcionado quanto a essas reclamações, registrado todas elas. Então, acredito que nos índices oficiais da Agência Nacional de Telecomunicação, o Mato Grosso nesse ano vai ter um salto gigantesco no número de reclamações, mostrando, desnudando, tirando um pouquinho a coberta que estava escondendo a poeira da telefonia no estado de Mato Grosso. Algumas empresas já avançaram no debate, reconhecendo seus erros. Na oitiva que nós tivemos no último dia 18 de maio, a empresa Vivo assumiu o compromisso de investir 100 milhões de reais nos próximos 12 meses no estado de Mato Grosso. Só que nós queremos isso no papel, não apenas no discurso. E a empresa TIM assumiu o compromisso de universalizar o 4G no estado de Mato Grosso, nos 141 municípios, nos próximos 12 meses também. Então, repito, nós não queremos apenas discurso, não queremos apenas promessa. A CPI quer efetividade, é resultado, é entregar a telefonia de qualidade para o cidadão. É o resultado. Papel, puro e simples, papel aceita tudo também, mas com o papel nós poderíamos cobrar, junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o PROCON, os resultados esperados na melhoria da qualidade de sinal. Inclusive, final de semana em Poconé, quando nós estivemos lá na Cavalhada, impossível se comunicar. A Arena Pantanal, né, também tem sempre reclamações, né? Um lugar aqui dentro da cidade, mas que tem muito torcedor, depois não funciona. E aí as empresas cientes de que esses lugares são muito frequentados por um número contingente, elas deveriam disponibilizar mais antenas nesses locais. 8h51, Pedro Panocchi, o Getúlio Ferreira está passando ali pelo YouTube. Bom dia, deputado, tamo junto. O Ivanir Teixeira também está mandando um abraço para o deputado Diego.
Ellen, você quer fazer sua pergunta aqui no ar? A Ellen perguntou, para quem está acompanhando, a Ellen Medina está aqui conosco, ela perguntou, deputado, sobre o projeto do transporte zero. A gente não vai poder mais sair para comer peixe, né? Foi isso que você perguntou? Ela perguntou se ela vai poder comer o peixinho na casa dela. Comer o peixinho lá na casa dela. E tem uma pergunta aqui também no Nilvão, outro assunto bastante polêmico, deputado, para a gente encerrar aqui esse assunto. Tem uma preocupação com relação ao projeto Transporte Zero que ninguém falou ainda. Quem vai fiscalizar aviões, jatinhos particulares que pousam nas fazendas, nas beiras de rio, enchem isopores e trafegam sem serem incomodados? Trabalhei já em grupos de barões do agro que faziam situações nesse sentido. Como é que a gente vai conseguir evitar esse tipo de situação? Não vejo isso acontecendo. É o questionamento do Nilvan e respondendo a curiosidade da Ellen aí também. Tá, Ellen, primeiro a Ellen perguntou se ela vai poder comer o peixinho em casa. Eu vou responder para ela. Falou, ó, se o peixe for comido na beira do rio, não tem problema, tá? Se onde vocês pescarem houver o consumo, não tem problema. O que a lei vai impedir vai ser o transporte. Porque, infelizmente, e aí eu falo, né? Você vai me falar, mas Diego, lá em casa a gente leva só um peixe. Vocês são a maioria que, infelizmente, vão pagar pela minoria. Porque há uma minoria que não leva só um peixe, que leva dezenas, centenas de peixes, e é inclusive com pesca predatória, com rede, com espinhel, com anzol de gaia. Eu subi e desci o Rio Cuiabá recentemente, ali na região de Acorizal, e pude vivenciar muito anzol de gaia, eles colocam umas boias para poder pegar os peixes maiores, e isso é muito danoso. Então, quem gosta de comer o peixe de rio, você vai poder comer, mas terá que ser na beira do rio, porque o transporte não poderá acontecer. Então você fala, não, Diego, eu vou poder trazer para minha casa em Cuiabá? Infelizmente não. E aí você poderá buscar outras espécies, outros peixes, os peixes de criadores que são tão bons quanto. Até algumas pessoas falam, Diego, eu gosto de comer ali no São Gonçalo Beira-Rio, é uma delícia aquele peixe lá. Eu não vou poder mais comer o peixinho lá em São Gonçalo Beira-Rio. Eu conversei com vários donos de restaurantes, inclusive ali de São Gonçalo Beira-Rio, eles foram unânimes em dizer que os seus peixes são peixes provenientes de frigoríficos, porque já vem também cortadinho. E hoje a qualidade da criação de peixe é gigante, que é até difícil você distinguir se é um peixe de tanque ou um peixe de rio. Então, você vai poder comer desde que seja lá na Beira-Rio. Se for que tua família sempre pesca e traz para casa, agora vocês vão todo mundo para Beira-Rio, vai ser até mais divertido, mas serão apenas 5 anos, e aí certamente passados de 5 anos nós vamos ter um acervo pesqueiro maior. Nós precisamos preservar o nosso meio ambiente, não só para nossa geração, mas também para nossos filhos, netos, para que daqui 100 anos ainda tenhamos peixe no Rio Cuiabá. Tá, e quanto ao Nilvan, que falou sobre a fiscalização, é outra pauta que está sendo tratada dentro da lei. A fiscalização terá que ser aumentada, seja em carros, seja em veículos, seja em aeronaves. Qualquer aeronave, para ela descer, ela tem que descer no aeroporto, Nilvan. E aí cabe à Secretaria de Meio Ambiente, à Polícia Ambiental, que tem um corpo muito competente e vai ter que ser aumentado, fazer a fiscalização cabível. E quem for pego transportando vai ser tratado como criminoso. Tá? Não deve transportar pescado, porque, repito, não dá de a lei ser rígida para alguns e de outro lado tem alguns que acabam se valendo ainda para tentar burlar ela. E é um dos instrumentos que nós precisamos, não é somente isso. Eu acredito que tem várias outras iniciativas que precisam ser tomadas, como a proibição de PCHs em rios importantes como o Rio Cuiabá, também resolver a questão do saneamento das nossas cidades é importantíssimo. E uma das alternativas que está sendo encontrada para preservar nossos rios, manter ecologicamente sustentável a bacia do Rio Cuiabá, a bacia do Prata, do Rio Paraguai, a bacia do Araguaia, lá no norte também, vai ser a suspensão por 5 anos da pesca. Isso já aconteceu em outros estados, tá, gente? Não é inovação do Mato Grosso, em Goiás aconteceu, e lá houve um repovoamento gigantesco dos rios do Goiás, e também um fomento gigante à economia da pesca esportiva, com desenvolvimento de várias cadeias que trouxeram mais recursos, mais dinheiro, sustentabilidade e qualidade de vida para as pessoas que vivem do pescado. Apenas um ponto importante, que aí alguém talvez está ali matutando, está pensando, não tem oportunidade de perguntar para o Diego. Diego, e a piranha? Que tem um monte de piranha aí nos rios daqui da Baixada, vamos lá no Lago do Manso, tem muito. E o tucunaré, que virou uma praga, que são peixes predadores que diminui também o acervo pesqueiro dos nossos rios. E o pirarucu, que lá no norte, alguns rios que não existiam pirarucu, hoje estão tendo e também estão virando uma verdadeira praga. Uma emenda de minha autoria, é o que eu falo, estou preocupado com a sustentabilidade, com a manutenção do acervo pesqueiro. Uma emenda de minha autoria permitirá a pesca de peixes que tenham superpopulação, pesca e transporte, de peixes que tenham superpopulação ou que estejam inseridos em bacia hidrográfica diferente da sua de origem.
Então, conforme o Conselho Estadual da Pesca verificar a existência de superpopulação de piranha, de tucunaré ou outra espécie pesqueira, ou pirarucu, ou desde que ele esteja, pirarucu era para ter lá no Araguaia, está tendo lá no norte, no Rio Braço Norte, por exemplo, em Guarantã do Norte, tem muito pirarucu hoje. Ali ele não é nativo, então ele poderá ser tirado, ser pescado, ser transportado, vendido, fazer o que quiser, não terá problema nenhum, graças a uma emenda de minha autoria, para que a gente tente dessa forma resolver também esse problema de desequilíbrio ambiental que tem em nossos rios. Muito bem, Pedro Panoc, vamos despedir aqui, sabemos que o deputado Diego tem compromisso, mas agradecer já mais uma vez aqui a participação, agradecer já a Nayara está aqui conosco também, da assessoria, obrigada pela companhia, fica à vontade, deputado, para se despedir aí do nosso ouvinte, agradecer o Nilvan, todo mundo também que mandou um abraço aqui para o senhor. Ok, só para finalizar também, caso você que está nos ouvindo agora na CBN queira ampliar o debate, ouvir um pouco mais sobre os benefícios da legislação dessa lei que será aprovada, acredito que será aprovada na quarta-feira, o projeto número 1363 de 2023, que trata sobre a suspensão temporária do transporte e armazenamento de pescado, falar um pouquinho dos benefícios, tirar algumas dúvidas. Às 18 horas nós vamos estar participando de uma live nas minhas redes sociais, juntamente com a ANEP, até convidei o Felipe Velaton, que é o secretário estadual de turismo, para falar um pouco sobre isso. Nas minhas redes sociais, só procurar Diego Guimarães MT no Facebook, Instagram, e também acho que vai estar no YouTube, vamos tentar jogar no YouTube também, para que você possa tirar dúvidas, mandar perguntas. Eu vou estar lá de forma extremamente democrática, ampla, aberta, para poder debater com as pessoas. No mais, Camila, Pedro, toda a equipe da CBN, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o estado de Mato Grosso, que Deus abençoe a nossa querida capital Cuiabá, Várzea Grande, enfim, toda a Baixada Cuiabana, e vou estar sempre à disposição de vocês para tirar dúvida, para poder debater assim de forma maiúscula aí todos os temas que envolvem no estado de Mato Grosso. Obrigado. Obrigada, deputado. Um abraço para o Neliton Ricardo, tá mandando um abraço também para o senhor. David Silva está na sintonia direto de Cáceres. A gente faz uma pausa agora, Pedro Panoc, para acompanhar o repórter CBN, as notícias da rede. Já já a gente está de volta por aqui. Jornal da CBN Cuiabá.